pessoal, tudo bem com vocês? Emanuel por aqui. Nós vimos aí sobre plano de produção na última aula, né? No último encontro. Então, tá aí para você que quer assistir, é interessante para você continuar essa saga aí do MPS, tá? É uma playlist que eu vou estar disponibilizando aí e tem muito conteúdo legal, tá? Completo, baseado em 3 livros desses 3 autores aqui, conforme eu falei aí no vídeo anterior, tá? E vale muito a pena, pessoal. Foi horas de estudos aqui para trazer esse conteúdo para vocês aí, beleza? Então vamos lá. Este aqui é o plano de produção. Então, se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você veja para você entender o que eu vou falar aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Está aqui o plano de produção. Com base nesse plano de produção, eu vou fazer um MPS. Olha só, a previsão agregada aqui era de 160 para semana 1. E aqui, olha, se eu desagregar, se eu quebrar isso, até então, vamos pegar o exemplo do vídeo anterior, nós estávamos falando de canetas. Até então aqui, não importava quais canetas eram. Agora não, agora cada caneta importa. Eu tenho 3 tipos de canetas. Eu tenho a, B e C. Então essa previsão que era uma só, a gente vai quebrar ela em 3. Se eu somar aqui no período 1, essas 3 previsões aqui de cada caneta, vai dar o somatório de 160, que é justamente o conjunto de canetas, da família de canetas que a gente estava analisando. Então o plano de produção ele serve só para nortear o que a gente vai fazer aqui agora, beleza? Então olha só, para a semana 2, 160 também, 160, 160, aqui já começa a mudar, ó, 215, de fato era 215, aqui olha, 250, tudo bem? Beleza, então a previsão ela foi desagregada, o comercial agora ele me passou essas informações de forma desagregada. Com base nisso eu vou fazer o plano de produção, até preencher aqui, eu vou tirar aqui, tá? O plano de produção para as 3 canetas, para a caneta A, B e C, tá? Conforme o plano de produção, fala que eu só posso produzir no máximo, ficou acordado que nós vamos produzir no máximo aqui, ó, 205 a cada semana. Então, nessa semana aqui, eu posso produzir 100 aqui, 100 aqui, 5 aqui. Eu posso? Posso, mas convém. Porque olha só, nessa semana eu vou ter que fazer 3 trocas, 3 câmbios. Eu vou ter que parar a produção 3 vezes para reajustar, trocar, sei lá, a tinta dessas canetas, tá? Ou se for outro modelo, para substituir ali o modelo, a forma. Então, neste caso, é interessante? Pode ser que sim, talvez seja necessário. Mas para a gente vai produzir cada semana um tipo de caneta aqui, beleza? Para ficar mais fácil. Então, para a semana 2, 3, 4, a gente vai colocar valores aqui. Vamos esperar um pouquinho. Os estoques a gente estava olhando como um todo. Agora a gente vai preocupar com o estoque de cada item. Olha só, o exemplo anterior, né, o plano, ele falou que inicialmente era 500. Se a gente somar aqui, de fato está dando 500. Tá? A gente somar aqui as 3 canetas, de fato está dando 500. Então, qual que será a melhor opção aqui para a gente? Olha só, se eu olhar aqui na semana 1, vamos analisar a semana 1. A semana 1, qual que é o que tem menor estoque aqui? É o C. Então, é meio que intencional, né? Eu coloquei isso aqui. Deduz que a gente precisa produzir o estoque C. Então, aqui no plano de produção, o que eu vou fazer? Eu vou produzir o estoque C, 205 unidades. Mas vamos supor que a gente não vai produzir o C, que por algum fator eu precisei de entrar com produção do B. Beleza. Agora, no próximo mês aqui, já me acusaria que eu precisaria de produzir o estoque, o produto C, que ele está negativo, ele é o menor aqui. Então, eu deveria vir aqui. Mas se a gente ignorar isso também, vamos ignorar, vamos produzir esse aqui de novo.
ele ficou mais negativo ainda no próximo mês. Entendeu? Se a gente continuar ignorando, aí ele vai ficar ainda mais negativo, tá? Vamos supor que a gente ignorou e agora eu decido voltar aqui produzir ele. Beleza? Ele, no próximo mês, olha, eu tive um problema muito grave aqui, que é o quê? Que 2 itens aqui estão com estoque baixo. Então, qual que seria o ideal aqui? De fato, aqui, ó, desde lá do começo, a gente já era para ter entrado com C, beleza? E aí agora aqui, ó, nós teríamos apenas esse carinha aqui, que é o verde, ó. Verde, somente o verde necessitando, certo? E depois aqui tanto faz, todos estão com estoque equilibrados aqui. Então vocês viram que principalmente nesses 2 meses aqui, como eu coloquei esse aqui em cima, eu produzi o B ao invés do C, ele ficou negativo aqui, olha. Principalmente, tá? Então, pessoal, esta é a importância de você analisar a projeção do estoque ao longo do tempo, tá? Então aqui no caso a melhor opção seria esta aqui para a gente. Quando chegasse aqui nesses últimos meses aqui, todo o estoque está equilibrado. Eu poderia produzir uma parcela de um e uma parcela de outro aqui, sem problema nenhum, né? Aqui no caso 105. Respeitando sempre o quê? Se é 205 que foi programado no plano, a gente vai respeitar. E o estoque também tem que andar conforme o que foi planejado. E ele andou conforme o que foi planejado. Se a gente não tivesse, se a gente tivesse deixado para lá e não produzido o C aqui, produzido aqui o B, como a gente fez os testes, o estoque aqui, ó, ele não iria corresponder a esses dois aqui, tá? Ele iria ser diferente. Os demais até que iria ajustar, olha, ficar igual, mas o estoque não iria andar conforme o esperado aqui do plano de produção. Novamente, o plano de produção, quando ele existe dentro da empresa, a gente cria o MPS baseado nesse plano de produção. Mas aí você está perguntando, o plano de produção ele é rígido? Não. Conforme for passando o tempo, a gente vai alterando na medida que for interessante para a gente, beleza? No próximo vídeo a gente vai ainda falar sobre MPS de uma forma mais detalhada, a gente vai entrar sobre questão de time fence, horizonte e ordem de produção ali do MPS. A gente vai entender um pouco sobre demandas também. Por quê? Porque aqui eu destrinchei de uma maneira simples, mas no dia a dia você vai encontrar ele mais já prontinho, elaborado, então você precisa entender como que ele funciona, beleza? Então aguardo você já no próximo vídeo. Se você entendeu isso aqui, você está apto agora para ir para a próxima etapa, beleza? Eu encontro você lá. Muito obrigado.